A nossa história começa com o protagonista dizendo que não conseguia entender, mesmo depois de se passarem 10 anos, e se perguntava o motivo. Um cara comum como ele. E se esse não era um mundo de fantasia em que a pessoa é invocada e tem que dar salvação para um mundo desajeitado? É que, claramente, é assim nos romances e nas histórias em quadrinhos que ele lia. Pedindo para alguém escutar, ele diz que vivia muito bem na Terra e que era um cidadão comum e culto, que gostava de animes e histórias em quadrinhos. Ele se perguntava por que o mundo tratava alguém como ele, igual àqueles perdedores. Falando com seus companheiros, ele pergunta se eles também acham que isso é errado. Depois de ficar um silêncio, ele comenta que eles não calavam a boca enquanto estavam vivos e que isso foi um destino cruel. Mudando de assunto, diz que chegou a hora de enfrentar o Rei Demônio. Então, ele diz que esse é um mundo de fantasia governado por aqueles com poder, uma utopia para os selvagens, e ele é um herói, o escolhido como apóstolo da justiça. Claro que ele não foi quem decidiu o seu título. Os nativos desse mundo o invocaram e se sentiram à vontade para chamá-lo de herói. Eles disseram que ele era o herói das lendas, que salvaria a humanidade do Rei Demônio. Já de frente ao Rei Demônio, o Rei Demônio fala que, até que enfim, ele chegou ali, o herói escolhido. O protagonista pergunta se ele é o Rei Demônio. O Rei Demônio confirma sua pergunta e diz que ele é o ápice do mal, o governante que vai tingir o mundo com escuridão. Ele é o Rei Demônio Pedonar. O protagonista diz que, enquanto olhava sua grande performance, estava convencido de que Pedonar era um de seus clones, que ele matou até enjoar nos últimos 10 anos, e que ele é sua passagem para voltar para a Terra. Pedonar ri e diz que adorou os olhos sedentos por vitória e que vai aceitar o desafio da humanidade. O protagonista pede para ele esperar e diz que tem uma coisa que quer perguntar antes da luta. Ele pergunta a Pedonar por que ele só ficou olhando seus subordinados morrerem nos últimos 10 anos. Ao escutar sua pergunta, o Rei Demônio pergunta o que ele quis dizer com só ter ficado olhando e que isso é desagradável. Então, ele diz que sempre enviou subordinados mais fortes para se vingar. O protagonista diz que eles morreram também. Pedonar diz que, por esse motivo, mandou subordinados ainda mais fortes. O protagonista só diz que eles morreram de novo. Pedonar pergunta ao herói se ele está insatisfeito de ter sobrevivido por sorte. O protagonista diz que, se ele tivesse agido desde o começo, não seria capaz de chegar até ali. Ele afirma que Pedonar perdeu muitos subordinados e propriedades nos últimos 10 anos e que, a cada vez que ele perdia algo assim, ficava mais forte. Ele quer dizer que o Rei Demônio é o seu maior patrocinador. O Rei Demônio diz para o herói que tais suposições são sem sentido e pergunta se ele sabe as políticas dos demônios, e se não sabe, que fique quieto. O protagonista pergunta se ele não está o escutando. A pergunta que ele nutriu por 10 anos não pode ser respondida até o fim. Embora, agora que está ali, isso já não importa mais. Ele com certeza vai escapar desse mundo de fantasia selvagem e voltar a ser um cidadão culto na Terra. Ele diz que não precisa de truques falsos e baratos e afirma que esses 10 anos de sofrimento não foram em vão. Então, o Rei Demônio chama o herói e pergunta se sua força poderosa vem da raiva de ter perdido seus amigos. O protagonista diz que não, afirmando que sua força é resultado de seu treinamento. O Rei Demônio fala que, de qualquer forma, essa foi uma luta memorável. Com isso, o Rei Demônio deixa esse mundo. O protagonista, sem perceber isso, pergunta se ele morreu mesmo e se não vai dizer nada, como agora eu vou lutar a sério ou algo assim. Ele começa a rir e grita, chamando o Deus desse mundo de fantasia. Ele diz que matou o Rei Demônio, como prometeu, e pede para ser levado de volta à Terra agora. Pensando nisso, ele conclui que muitos exageraram sobre o Rei Demônio, que era um nada. Foi uma perda de tempo lidar com ele. E, quando ele estiver na Terra de novo,
vai cuidar dos seus pais, namorar, jogar, comer, se exercitar e, mais do que tudo, usar um banheiro com descarga depois de 10 anos. Então, algo chama o herói e pergunta se ele aproveitou a aventura. Ao olhar quem é, o protagonista pergunta quem ela é, sentindo uma sensação suspeita, pergunta se ela é um boy secreto. Ela diz que não e começa a dizer que é uma presença que o vigiou nos últimos 10 anos e que, como ele disse, ela seria o deus desse mundo de fantasia. Com isso, ele fica um pouco preocupado. Ela diz que seu caminho foi árduo, mas que houve pessoas que não perderam seus sonhos e esperanças. Incontáveis laços foram formados com aqueles que o ajudaram e torceram por ele. Com isso, ele aprendeu sobre amizade e amor com eles, e depois de crescer ao lado deles, enfim derrotou o maligno rei demônio. O deus diz, sinceramente, que o parabeniza. E fala que agora vão olhar o boletim dele. Ele concorda sem perceber, até que se dá conta e pergunta o que ele quis dizer com boletim. Ignorando o que ele disse, o deus pede para ele checar o seu boletim cuidadosamente. Vendo seu boletim, vimos seu nome e seus status. Então, Kang Yan Sou, título, herói, com poder de combate, S, conquistas, A, reputação, D+, caráter, F. E, em sua observação, está uma pergunta, por que ele matou os seus amigos perfeitamente sãos? Vendo essa observação, ele começa a lembrar de cada um, primeiro, a princesa da espada, depois, a rainha elfa, a sábia e, por fim, o rei mercenário. Ele admite que, antes de derrotar o rei demônio Pedonar, como eles eram seus amigos, vieram com ele, mas acabou que eles eram obstáculos para ele. Então, ele fez uma emboscada e matou todos eles. Ele reclama com o sistema, falando que eles não estavam sãos e que, se ele tivesse que listar cada tratamento injusto que passou por causa deles ao longo desses 10 anos, não teria papel suficiente para escrever tudo. Ele fala que, todo santo dia, eles se meteram e se impuseram na sua vida, e o treinamento era uma desculpa para o encherem de porrada, como se ele fosse um animal. Ainda teve uma vez em que a vadia louca, descuidadamente, mostrou o seu corpo nu e empunhou uma espada contra ele. Então, foi uma vingança justificável. Mesmo assim, o Deus falou que ele falhou e disse uma frase muito comum, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Ele afirmou que o protagonista tem uma personalidade que não combina com o poder que obteve e que, pelo bem da ordem e da paz do mundo, ele deve retornar ao primeiro dia do teste. O protagonista pergunta o que ele quer dizer com ordem e testar novamente. E, mesmo que ele seja um deus mimado, não pode fazer uma coisa dessas. Ele pergunta se o deus quer largá-lo em um mundo de merda de novo, sem privadas com descarga, e ainda pergunta se os colegas que ele matou com o poder dele estarão vivos de novo. Ele começa a sentir arrepios só de pensar nisso. Com isso, ele é teleportado de volta ao início da história. Então, o Deus diz que toda a equipe de aptidão e ensinamento está torcendo pelo sucesso dele. Ele informa que seu instrutor profissional foi despachado e que ele foi designado como um herói lixo. Com isso, ele aparece no dia 1 da sua chegada a esse mundo. O protagonista se pergunta se isso é sério. No dia em que ele foi invocado para o mundo de fantasia, ele se encontrava na sala de aula com seus amigos, e um deles falou que queria parar de estudar, ir para um mundo de fantasia, resgatar a princesa que foi sequestrada pelo rei demônio e casar com ela. Outro colega disse que não salvaria uma princesa, mas que iria em uma aventura com garotas bonitas de várias raças. Um terceiro amigo falou que isso era uma idiotice e perguntou se ele não tinha aprendido nada nas aulas de história e ciências, e se não seria possível dominar o mundo criando armas nucleares. Outro amigo, que tinha tirado 30 em ciências, afirmou que faria uma grandiosa arma nuclear e perguntou se o mundo de fantasia não seria como uma magia proibida de 10 círculos, capaz de destruir tudo com um único tiro. Um colega respondeu que ele parecia um nerd falando e que a arte marcial,
vinda do mundo das artes marciais, era melhor. Com isso, mudaram seus alvos para Kang, perguntando o que ele achava. Kang começou a pensar sobre o que faria em um mundo de fantasia. Ele olhou para o celular, que mostrava a imagem de um vaso sanitário. Isso levou a lembrar de 10 anos atrás, quando teve sua última conversa com os amigos antes de ser invocado. O celular caiu no chão, e a história se move para o presente, onde Kang está cercado por magos. Ele percebe que o lugar é o mesmo de 10 anos atrás e confirma que aquele círculo mágico era de transferência dimensional, o famoso círculo de sequestro de heróis. Ao tocar em seu corpo, Kang percebe que voltou para a época em que não tinha nada, nem equipamentos, nem itens. A única coisa que restou dos últimos 10 anos foram suas memórias. Ele se lembra do Deus dizendo que ele falhou, e, revoltado, pensa, foram 3.650 dias, 87.600 horas, 10 anos. Nada menos que 10 anos. Esse é o tempo suficiente para um casal recém-casado ter um filho e vê-lo entrando no fundamental, ou para um estudante do 8º ano se formar na faculdade. Durante todo esse tempo, Kang tentou, sem exceção, voltar para seu mundo original, enquanto suportava o desdém e a humilhação dos seus companheiros. Enquanto Kang reflete, alguém diz, "Bem-vindo, herói Nin." Ao olhar, ele vê Lanovel, que também foi a primeira a falar com ele na sua primeira invocação. Ela pergunta se ele recuperou seus sentidos. Kang responde em voz alta que não, e, desesperada, ela pergunta se ele está falando sério. Ele a acusa de ser uma arqueóloga, invocadora e a principal culpada por tê-lo trazido para aquele mundo. Lanovel explica que ele deve estar confuso, pois foi invocado muito de repente, e pede que ele recupere seus sentidos logo. Ela diz que aquela é a fantasia, uma dimensão diferente do mundo onde Kang nasceu e cresceu. Algumas horas depois, Kang resume a situação. Primeiro, o Rei Demônio Perdona acordou. Segundo, a calamidade chegou para a humanidade. Terceiro, o herói da profecia foi invocado. E quarto, por favor, salve o mundo. Ele pergunta se é isso que ela queria dizer. Lanovel elogia o resumo, enquanto Kang pensa que era impossível não ser perfeito, já que ele havia esmagado a cabeça do Rei Demônio e, por isso, já tinha alcançado o epílogo. Lanovel se apresenta oficialmente como arqueóloga, explica que recebeu a profecia em uma viagem enquanto procurava lendas antigas, e conta que foi ela quem o invocou. Kang comenta que Lanovel significa verdade na linguagem antiga e, mesmo depois de 10 anos, ela continua linda como antes. Ele lembra que, há 10 anos, era um adolescente e ficou hipnotizado pela aparência dela. No entanto, agora, ele pede que ela não sorria, pois isso o irrita. Lanovel fica confusa, e Kang continua, dizendo para ela não fingir ser fofa nem fazer perguntas para alguém que vivia bem e foi sequestrado. Ele pergunta se ela acha a situação engraçada e a compara a um caso absurdo. Lanovel pede desculpas, e Kang pensa que agora ela está com uma expressão melhor para conversarem. De repente, um guarda aparece, avisando que Sua Majestade aguarda o herói. Kang responde que também estava no aguardo, surpreendendo o guarda e Lanovel. Ele questiona por que estão tão surpresos e explica que, se ele, o único herói capaz de derrotar o Rei Demônio, não estiver presente, o mundo acabará. Ele os desafia a derrotarem o Rei Demônio sozinhos, caso tenham algum problema com ele. O guarda promete levar a mensagem ao rei, e Kang reflete sobre como reagirão às suas palavras. Uma mulher surge e pede para Kang se curvar. Ela cita um ditado sobre humildade e boas ações, explica: em frente a uma gema escondida, ninguém abaixaria sua cabeça, e aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Enquanto ele pratica atos bons e é modesto, estará livre de ser comum. Asterisco asterisco. O protagonista se pergunta o que foi isso, se o espaço foi distorcido,
O que isso deveria significar e se, em algum momento, ele conheceu uma mulher assim na última invocação. Então, ele pergunta à mulher quem ela é. Ela responde dizendo que é a sua instrutora especial e que foi enviada por causa da pontuação dele, nível F, na personalidade. Ela afirma que fará o melhor para ajudá-lo a renascer como um bravo herói, enquanto coloca suas qualificações como instrutor à prova. O protagonista fica surpreso ao encontrar alguém que ensina moral em um mundo de fantasia. A mulher diz que é compreensível ele estar surpreso, já que heróis bem-sucedidos geralmente não sabem da existência de um instrutor especial. Mesmo quando falham, a maioria refaz o teste selado, pois as ocasiões em que um instrutor especial foi envolvido foram tão poucas que dá para contar nos dedos. Então, o protagonista pergunta se ela está querendo dizer que ele virou uma estatística de trouxa. Ele pensa que um instrutor especial foi enviado para esse mundo apenas para se meter no que ele faz, e considera injusto ser testado de novo, ainda mais com alguém o observando. Ele grita com a mulher, perguntando à instrutora por que ele está sendo testado se ele matou o Rei Demônio como um herói, com uma conquista perfeita, onde não deixou nada para trás. A instrutora, então, diz que essa foi justamente a raiz do problema. Infelizmente, meus queridos, já estamos no final do vídeo, e, antes de acabar esse vídeo, quero avisar que uma boa parte das pessoas que estão assistindo não são inscritos, então, por favor, se inscrevam e compartilhem para poder ajudar o canal. Agora, também temos a parte de membros do canal, que, quem estiver nela, já terá acesso para ver os vídeos antecipados e irá decidir os próximos vídeos do canal. Bom, antes de acabarmos o vídeo, se vocês quiserem a continuação dessa obra, a meta para a parte 2 será de 500 likes, então vamos ver se vocês querem a continuação dessa obra, se não, já irei trazer outra. Bem, deixando isso de lado, até o próximo vídeo. Não dá pra cometer um suicídio a dois porque você não vai... E aí, Dazai? O que foi feito do serviço? Aguarda um sinal superior. Hã? Em 2 dá sim, dá, confia em mim e dá com certeza. Pois é, isso é de dar medo mesmo. Vem.